voltamos aqui no Além da Notícia. Boa noite a você que está chegando aí agora e nos acompanhando. O tema do nosso programa hoje é economia brasileira. Qual é a real situação que nós temos neste momento e como analisar o quadro que nós tivemos no passado com o quadro que temos agora neste presente e assim olhar para o futuro. Como corrigir os erros e melhorar de agora em diante. Recebo aqui nossos dois convidados, Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central, presidente do Conselho Regional de Economia DF, e César Borgo, Economia, também conselheiro do Conselho Regional de Economia DF. Estou muito contente de tê-los aqui, porque a gente viaja na história com os senhores aqui e vai conhecendo muito bem essa trajetória da nossa economia. Bom, nas últimas eleições agora a gente ouviu aquele comparativo constante, a presidente Dilma voltando sempre no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Aécio dizendo que não era Fernando Henrique Cardoso, mas também não negando a história e dizendo que se o PSDB voltasse ao governo seria novamente a estagnação. Porém, a gente viu que a estagnação está agora e é o grande desafio da presidente Dilma Rousseff. O que há de verdade em tudo isso? Aquilo que a presidente Dilma dizia na sua campanha e que parece que ela dizia a respeito de Aécio, que Aécio faria, mas ela agora está fazendo. Isto é, aumentando os juros, a energia elétrica subindo, risco de apagão no ano que vem, combustíveis subindo, e tantas coisas. O déficit que nós temos agora no Tesouro Nacional, caiu para ela tudo isso. Como entender? Na verdade, esse episódio ele vem há muitos anos. Então, o governo Fernando Henrique, ele chega num momento em que você já tinha, de 86 até 94, vários planos econômicos que foram total desastre. Então você tinha um plano cruzado em 86, você tinha depois o plano Collor em 90, depois você teve o plano Bresser, até chegar em 94, quando você teve o plano real. Então o plano real, ele soma todos aqueles pretensos acertos dos planos anteriores e tenta implantar um novo caminho para a própria economia, né? E que poderíamos dizer que teve êxito, né? O plano real ele vem até hoje com as premissas, a questão do tripé macroeconômico, a questão do controle do valor da moeda estrangeira, né? Você tem todo um aspecto positivo em que você foi angariando, junto à comunidade internacional e também aos investidores nacionais, confiança, que é importantíssimo. A gente sempre coloca que o que mais é caro para uma economia é a confiança. A partir do momento que os agentes eles perdem essa confiança, você tem inflação, você tem descontrole, você tem tudo aquilo. Então, essa é importante. Um dos papéis fundamentais foi o saneamento dos bancos, que aconteceu em 94. Então, você tinha o uso dos bancos estaduais de uma maneira incorreta, você tinha bancos federais também falidos. Então, em 94, se adotou medidas com relação ao saneamento do sistema financeiro também. Então, isso foi uma herança que o governo Lula e o governo Dilma herdaram do governo Fernando Henrique, que teve essa medida importante com relação aos bancos. E com isso, trouxe a tranquilidade para o mercado financeiro. Então, os agentes não desconfiavam muito do que estava acontecendo no tocante à questão das instituições financeiras. Porque a gente podia lembrar muito bem que nas vésperas do plano real, você teve a quebra de grandes bancos nacionais. Você teve o Nacional, o Excel, o Econômico. Então, isso tudo acabou abalando um pouco essa confiança do sistema. Então, teve que resgatar essa confiança e, mais do que isso, fazer uma base, um alicerce para que a economia pudesse trabalhar. E como foi feito isso? Através dos programas de privatização também. Hoje, a telefonia, você tem um celular, milhões têm celular, graças a esse início lá atrás, né? Então, isso tudo acabou movimentando positivamente a economia. No tocante à comparação entre um governo e outro, todos têm vantagens e desvantagens. Eu não vou aqui elencar o que seria melhor ou pior. Só que o enfoque do governo Lula foi um enfoque mais social, né, o que você implica em gastos elevados. Se as receitas não sobem de arrecadação de impostos, você tem um déficit. Agora, um fator importantíssimo de tudo isso foi que o Brasil também passou a ter reservas internacionais. Então, ele conseguiu acumular nesse período de venda de commodities, né, do Fernando Henrique e também parte do governo Lula, reservas que o garantem no tocante da especulação, dos ataques especulativos internacionais, que o Brasil era alvo. Nós tivemos uma crise na Rússia, uma crise asiática, que praticamente quebraram o Brasil de novo,
Então, isso aí também traz uma certa tranquilidade. Então, o que nós vemos, na minha opinião, é que o governo Dilma não soube aproveitar esse cenário positivo para consolidar esse alicerce e que pudesse, então, hoje, nós tivéssemos crescimentos adequados na nossa economia, porque a gente sempre compara com alguma coisa. Então, se você pegar a comparação com nossos países até vizinhos, tipo o Chile, né, o México, são dois países que a gente poderia fazer uma comparação, o nosso crescimento é pífio, né? Então, nós não atingimos aqueles objetivos em que devemos atingir por contingência de crescimento, porque a nossa população também cresce. Então, isso é importante. Eu não sei, nesse aspecto internacional, o Brasil hoje conta com uma certa credibilidade. Mas isso, se continuar aumentando os gastos públicos, não sei até quando nós vamos ter essa credibilidade. Doutor Carlos, o que foi dito nessa última campanha? Que é verdade que não é sobre um e sobre outro. Olha, o governo Fernando Henrique foi um governo basicamente de equilíbrio, foi um governo que equilibrou a economia, que vinha de profundos desequilíbrios macroeconômicos. O clima internacional, a economia internacional não tinha ainda alcançado a pujança da década seguinte, que foi a década dos anos 2000, 2001 a 2010, e então, quer dizer, as condições internacionais para crescimento não eram favoráveis como vieram a ser após a posse do presidente Lula em janeiro de 2003. Né? Mas foi um governo muito importante do ponto de vista de equilíbrio macroeconômico. Esses governos, em geral, eles são muito criticados. O governo Fernando Henrique, principalmente no seu segundo mandato, quando ele realmente trabalhou e consolidou o equilíbrio macroeconômico, foi muito criticado. Eu já fiz a imagem com o governo Castelo Branco, os ciclos dos anos de chumbo são parecidos. E ele foi muito criticado pelas privatizações. Sim, ele foi muito criticado pelas privatizações, porque as privatizações elas têm um benefício per capita muito baixo, embora o benefício total seja elevadíssimo, como citou o Bergo. E o prejuízo per capita, as perdas per capita são muito elevadas em relação à perda total, quer dizer, há uma perda e um ganho. As perdas são muito pequenas e os benefícios das privatizações superam com enorme vantagem as perdas. Só que, per capita, as pessoas, os grupos que perdem, sindicatos, trabalhadores, funcionários, pode haver uma perda realmente. E essas per capita são elevadas. Então, o protesto é muito, muito elevado. Mas isso não quer dizer que as privatizações foram muito boas. E, no final, com o crescimento econômico, isso é absorvido. É o problema de protecionismo, é muito parecido com o caso do protecionismo, eu não vou me alongar aqui. Por que o protecionismo é tão defendido e muitas vezes é tão prejudicial à comunidade como um todo? Essas coisas em economia que são um pouco complexas das pessoas entenderem, porque não é uma coisa direta, é uma coisa nocional, tem um lado abstrato muito importante, Ronaldo. Então, isso é entender por que o protecionismo prejudica o trabalhador, por que o protecionismo prejudica o emprego. As pessoas não entendem porque, em princípio, o protecionismo devia ajudar o emprego. Então, a política comercial, que pode ter uma dose de protecionismo, me permita um parêntese, segundo a Galbraith, economia tem muito a ver com culinária. Dose é importante. Quer dizer, um pouco de sal, um pouco de pimenta é muito bom para uma refeição. Mas se você colocar muito sal e muita pimenta, fica intragável. Ou se até colocar pouco também. Quer dizer, há um problema de dose. Quer dizer, protecionismo, sim, é um instrumento, cotas. Agora, é como culinária. A dosagem é muito importante. Se você carrega na mão, fica uma coisa intragável. Fecho o parênteses. Mas então, essa crítica que era feita ao governo Castelo Branco, o governador Carlos Lacerda, lá em 1965, 66, dizia que a política econômica do governo matava os pobres de fome e os ricos de raiva, porque era justamente uma política de controle. Essa política é que permitiu que se fizesse depois o milagre, conjugando com uma atmosfera econômica internacional
muito favorável. Então, é o que é preciso entender. Quer dizer, não é que o governo Fernando Henrique... A gente poderia fazer uma análise muito simples, falando na linguagem das pessoas, que é mais ou menos assim, quando um pai de família precisa construir uma casa e ele começa desde o seu alicerce, ele diz assim: agora aqui em casa nós vamos fazer a economia máxima possível, evitar todos os gastos, vamos passar por alguns apertos, porque eu preciso primeiro construir a nossa casa. Exatamente. Esse tipo de governo, como foi o de FHC, foi mais ou menos isso, precisava segurar gastos e fazer apertos, as pessoas passarem por alguma necessidade para que se construísse a base para o futuro? Exatamente, para poder recuperar o crédito bancário, para poder o banco pegar empréstimo para construir a casa, porque estava sem crédito, porque estava negativado, estava todo cheio de problemas. É preciso arrumar a casa. Então, quando se arruma a casa, os louros são colhidos pelo sucessor. Quem fez a arrumação, nenhum governo opera, eu não conheço nenhum partido político que tenha se instalado sob um programa de empobrecer os pobres, aumentar o desemprego. Não existe isso. Os objetivos são comuns. O que difere é a forma de alcançar. Os partidos políticos divergem numa democracia pela maneira como eles pretendem alcançar. Mas os objetivos do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, Partido da Social-Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, democratas, etc., não é pelo objetivo. Objetivos são comuns. É maximizar o crescimento, a prosperidade, melhorar a distribuição de renda, ter um país plural, aberto às oportunidades, é isso que se quer. Agora, cada um deles tem um caminho para atingi-lo. Então, não, o governo Aécio faria um governo muito bom. Muito bem. Pois não, fique à vontade. Não tenha dúvida que essa questão é importante. Agora, o Brasil, ele também, nessa questão, inclusive, de você fazer um protecionismo, nós temos exemplos de empresas brasileiras de destaque, que é o caso, por exemplo, da própria Embraer, que produz aviões de primeiro mundo, né? Mas é exatamente aí que está o problema. Você tem que agregar valores às commodities, né? O Brasil não poderia ser apenas um exportador de commodities. Então, você agrega valor criando empregos, para que a produção do produto seja, de alguma coisa, valorizada. Nesse aspecto, o Brasil ele evoluiu. Então, você tem muitas questões que tem que ser trabalhado. Então, hoje você tem uma importação muito grande de produtos, de capital, que poderiam ser feitos aqui no país. Lógico, houve algumas ações pontuais, sobretudo no que diz respeito aos estaleiros, né? Você viu no governo Lula, houve um incentivo para a retomada de produção de navios em Recife, em Pernambuco. Isso é muito bom. Então, assim, nem tudo, as ações do governo, a gente poderia dizer que foi ruim. Não, muitas ações foram positivas. Agora, no somatório, temos que ver o resultado. Eu não posso fazer esse desenvolvimento a custo do bolso do governo, que o governo vai implicar em aumento dos impostos para gastar. Então, o empresariado, às vezes, fica esperando a ajuda do governo, a participação daquelas políticas em comum, né? Isso acaba gerando um rombo nas contas públicas. Eu pego aqui a frase do Dr. Carlos, seria a dosagem que teria sido errada, aplicada pela presidente Dilma. Mas o que influencia o erro dessa dosagem? O que pode ter influenciado o erro da dosagem? O erro da dosagem, primeiro assim, você tem, como eu falei, você tem aquela frase, né? O cobertor é curto. Se você cobre a cabeça, descobre o pé. Mas às vezes falta o cobertor, né? Então, às vezes, não há recurso para fazer tantos projetos ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer bem feito o projeto. Então, destinar os recursos para aqueles projetos. A partir do momento que aquele projeto começa a gerar receitas, a receita por ele mesmo, você aplica em outros projetos. E assim você vai desenvolvendo o país. Lógico, precisa de uma dosagem de pimenta, de sal aí, ou seja, o que o professor coloca é o empreendedorismo. Tem que haver o empreendedorismo. O risco. As pessoas têm que correr o risco. E muitas vezes fala assim, não, o risco é do governo, eu não quero correr risco, eu quero entrar com o governo desde que eu não corra risco. Isso é que o governo tem que ver, privilegiar o risco, mas o risco tanto dos empresários quanto do próprio governo. Às vezes só o governo corre risco. Então fica lá uma obra parada, e isso é custo, você vê a transposição do Rio São Francisco, né? Você tem custo envolvido ali, e o dinheiro está faltando em outros lugares. Então, essa falta de planejamento, muitas vezes, impacta essa questão aí
que nós estamos comentando. Posso fazer uma pergunta especulativa, mas não no âmbito financeiro, mas estamos falando de economia e estamos falando de ações de governo, que o senhor está dizendo. Todavia, o quanto a ação política pode ter sido danosa para essas ações de governo? Não tenha dúvida que muitas vezes você tem um programa social e que depende de recursos, né? E esse programa social, ele pode ser danoso ou não, depende do momento político que se adota as medidas, né? Às vezes até para garantir um tipo de mercado em termos de eleitores, né? Você tem que tomar cuidado. Agora, as ações sociais, elas são necessárias, mas elas têm que estar ligadas a empreendimentos autossustentáveis. Então, muitas vezes se cria empreendimentos que não são autossustentáveis. Exemplo, não é a época agora do Lula, mas já houve época com relação à seca. Você ficava cavando açude, pagava o pessoal e não tinha água para botar nos açudes. Era uma forma de manter as pessoas ocupadas, mas você não ensinava ali a pescar. Então, o segredo está em você ensinar a população a ser autossustentável, criar mecanismos que possibilitem elas continuarem socialmente úteis. Muito bem. Olha, esse bloco também já está chegando ao final e no próximo bloco do programa, aí eu vou aqui propor um desafio aos senhores. Vamos citar aqui todos os próximos desafios, os atuais desafios que a presidente Dilma já está tendo e como, na visão dos senhores, ela poderá enfrentá-los e superá-los, não é? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.